Amigos do Pensar Piauí, hoje a gente vai conversar com uma figura ímpar na educação do Piauí. Eu diria mais do que na educação, na cultura do Piauí, na vida social desse estado. Vamos conversar com o professor Wilson Seraini. Tenho toda uma história particular com esse homem, porque eu já falei para ele várias vezes. Hoje eu não vou repetir isso aqui. Mas a nossa conversa hoje aqui com um professor de física não tem nada a ver com esta matéria. Nós vamos falar sobre uma hipótese que ele vem levantando aí da vida do mito do cangaço nordestino, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Mas o Wilson Seraini não é um estudioso profundo do cangaço. Na realidade, ele é um especialista em Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Aqui na casa dele, você vai ver aí nas imagens de apoio, você já tem um acervo enorme. E ele estuda sobre Luiz Gonzaga diariamente. Publica livros, tem coleções diversas. Programa de rádio, ouvido, retransmitido por quantas emissoras? Acho que umas 15 emissoras. Umas 15 emissoras na internet, portanto, no mundo inteiro. Agora, ele... Estudando Luiz Gonzaga, é preciso entender da fauna nordestina, da flora... Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, quem estuda Luiz Gonzaga. Então tem que enveredar um pouco pelo cangaço, que é uma coisa muito da região do Nordeste que estava presente na obra de Luiz Gonzaga. Então, Wilson, muito bem-vindo aqui ao Pensar Piauí. Obrigado aí por esse tempinho que você tira da sua agenda. E eu queria começar perguntando para você, não sobre Lampião, mas sobre Luiz Gonzaga. Eu faço essa pergunta, fiz para o Vanderlei, que escreveu aquele livro. Paulo Vanderlei. E vou repetir a pergunta para você, porque eu ouvi o João Cláudio dizer, a minha memória mais remota de Luiz Gonzaga é de que eu ouvi na torre da igreja de Piripiri, a Ave Maria cantada por Luiz Gonzaga. Qual é a memória mais remota que tem na cabeça de Wilson Seraini do Rei do Baião? Foi um pouco antes de eu passar no vestibular. Eu tinha 17 anos, 16 anos, quando o Luiz Gonzaga começou a fazer a turnê, ele e o Gonzaguinha, no Brasil todo, né? E eu assisti o show lá no Verdão, né? Fui com alguns amigos. Então a memória mais antiga que eu tenho é do Luiz Gonzaga cantando no Verdão com o filho Gonzaguinha. Bom, mas essa turnê já foi... 80, 81, 82. Digamos assim, já foi no final da carreira do Rei do Baião. Não tão longe, né? Ele foi em 80 para 81 e 82... E ele encerrou a carreira em 89 com seu falecimento. Então ele trabalhou ainda uns 7 anos aí. Então, sim, 7 anos de trabalho para Luiz Gonzaga é uma vida para muita gente. Se você for comparar com o início da carreira dele, o show... Então, assim, esse despertar do Wilson Seraini para Luiz Gonzaga, cantador, artista, aconteceu com o show Vida de Viajante. Um show Vida do Viajante. Aí ficou martelado, né? Aquela coisa, né? Mas eu não comecei a trabalhar Luiz Gonzaga, né? E em 87, 87, desculpe, o Gonzaga, ele faleceu em 89, né? Em 87, eu fui junto com o Carlinhos, que é meu padrinho de casamento, e hoje é professor da UNB, hoje não, já há algum tempo, e o saudoso Hélio Paiva, né? Que era um grande amigo, e nos convidou para ir à Missa do Vaqueiro, lá em Serrita, Pernambuco, que é no terceiro domingo, ainda hoje no mesmo dia, mesmo local, a missa que o Luiz Gonzaga criou, né? Junto com o padre João Câncer e junto com Pedro Bandeira. E aí nós fomos, né? Sem dinheiro, quase zero, né? Aquela coisa de estudante mesmo, botar a mochila e se mandar. Dormimos em rodoviária, não tinha dormir, em qualquer lugar a gente dormia, né? E aí eu fiquei, quando eu olhei aquele homem todo fantástico, aí sim eu fiquei mais perto, né? Já tinha uma consciência. Quando eu olhei aquilo, rapaz, que diabo é isso aí? Um homem se fantasia todo para cantar, né? Não tem isso no Brasil, né? E aí assisti o show dele, né, na Missa do Vaqueiro, o último show, né, que ele cantou. E aquilo marcou, né? E a gente, eu, Carlinho e o Hélio, a gente sempre estudioso, né? Gostava de ler, estudar.
Chegou na casa do avô dele na volta, porque não tínhamos dinheiro para chegar até Teresina, paramos em Marcolândia para pegar as passagens para voltar, né? Quando cheguei em Marcolândia, eu lendo um livro sobre o Isaac Newton, né? Eu tinha um livrinho, a história de Isaac Newton, o Carlinhos sobre Karl Marx e o Hélio sobre Luiz Gonzaga, que a área dele é biologia. E ele olhou pra gente, rapaz, para de estudar isso aí. Né? Você já conhece Newton, já conhece Karl Marx, vamos estudar Luiz Gonzaga, que é nosso. Aí, rapaz, acaba de ciência falar em Luiz Gonzaga. Aí nesse pra mesmo. Um físico. Aí ficou aquele negócio. Aí no final de 88, eu fui para um congresso em Natal. E lá estava José Leite Lopes, que era um ídolo de todos os físicos, né? Um dos maiores físicos brasileiros de todos os tempos. Foi o único físico exilado na ditadura, né? E aí ele estava lá. Rapaz, eu fiquei bem na frente para assistir esse homem falar. Quando ele acabou, parece eu quero uma reunião só com os estudantes. Ele era bem à frente, né? Bem diferenciado, né? Subversivo, digamos. Fomos só nos estudantes e ele. E ele abriu a boca e falou uma outra coisa. Ele disse, olha, a física maltrata a gente. A física é durinha, né? Pra gente estudar, pra gente ler. Quando você tiver cansado de estudar física, leia sobre sua história, sobre sua cultura. Eu, rapaz, um físico de renome mundial, falando isso. Ele manda focar mais na física, ele deu uma... Quando acabar, parar, cansar, vai pra ciência, vai estudar sua cultura, vai estudar sua história. Marcou aquilo. Quando deu o ano de 2000, a gente já era empresário, né, na área de educação, e eu fui para São Paulo, passando na frente de um sebo, chamado Sebo Brandão, nunca esqueço. Cheguei lá e me lembrei, né? Não tinha WhatsApp, né? Mas eu me lembrei do livro que o Hélio estava lendo, Sanfoneiro do Riacho da Brija de Simval Sá. Eu perguntei, tem um Sanfoneiro do Riacho da Brija de Simval Sá? Ele olhou lá no computador, tem, mas tem só aí na Bahia, no Salvador. Você quer? Quero. Você paga aqui que vai chegar lá na sua casa via SEDEC. Quando chegar no Teresina, o livro já está lá. E assim foi feito. Eu paguei R$250 na época, que era um dinheiro absurdo, pelo livro. Todo mundo, rapaz, você é doido? Um livro caríssimo. Livro velho usado. Eu quero esse livro. Em 2000, você pagou R$250 pelo maio de 2000. Vamos dolarizar isso para a gente ver quanto que vai dar, né? Porque o dólar é uma referência boa, né? Ou então transformar em peso de ouro. Aí quando eu cheguei, comecei a ler esse diacho desse livro. Aí comprei outro livro. Foi aí que começou tudo. Maio de 2000, quando eu comprei o livro Simval Sá, o Sanfoneiro do Riacho da Brija. Começou tudo aí. E hoje você já escreveu quantos livros sobre o Luiz Gonzaga? 6 livros. 6 né? livros. Tem infantil. Você já escreveu 6 livros, você é convidado quase que diariamente, semanalmente, para palestras sobre o Luiz Gonzaga, você é consultado sobre isso e você falou da origem. Do interesse, de como começou. Qual é a metodologia que você desenvolveu desses anos para cá para falar com a autoridade que você fala sobre o Luiz Gonzaga? A de sempre, né? Que todo mundo tem que fazer. Ler todos os livros que chegam na sua mão sobre o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o homem mais biografado do Brasil. Não tem como o artista mais biografado, desculpa, porque o homem é lampião, né? O artista mais biografado do Brasil. Não há como mensurar isso, mas basta entrar na internet e ver a quantidade de livros, né? E todos os pesquisadores são unânimes em dizer isso. Então, todos os livros chegavam à mão da gente lia. Todos os discos, ouvimos, né? Todos os cordéis, lemos. A gente começou a comprar muita coisa e teve que absorver. Ler. E aí surgiu a ideia do programa de rádio, né? Uma ideia do grande pesquisador Mor, né? Um dos pesquisadores no Mor da cultura popular, que é o Assis Ângelo, né? Que ele é jornalista, mora em São Paulo, e ele esteve aqui no Salip e falou uma coisa bem clara para mim, olha, você tem que botar o Luiz Gonzaga para fora, você tem que mostrar para a sociedade quem é Luiz Gonzaga aqui no Piauí. E como é que eu faço isso? No dia 2 de agosto, no dia 13 de dezembro, morte e nascimento, tente chamar a imprensa para você falar sobre o Luiz Gonzaga. E outra coisa, você tem uma certa facilidade de falar por ser professor, faça um programa de rádio. Assim, faça que você vai aprendendo, meu filho. E aí a gente patrocinava, né? Era patrocinado pela escola da gente, né? Um programa de rádio, numa rádio que eu não vou dizer o nome, que depois que eu soube que era pirata, um ano que eu estava lá, soube que era pirata e fugi imediatamente, né? E aí fiquei sem rádio, aí eu falei com o nosso querido e saudoso Renatinho Basílio, e ele nos convidou para ir para a FM Cultura. Ele era o diretor da rádio. Fui para a FM Cultura de Teresina
E lá fizemos agora 17 anos de FM Cultura. Né? 17 anos. 17 no anos ar. no ar. Com o advento do programa, muita gente começou a questionar, a perguntar as coisas, onde eu chegava, convidava palestra, né, para ir nas escolas. Aí é que eu tive que ler mesmo. Ler e absorver tudo que vinha sobre o Luiz Gonzaga. Logo depois apareceu a Procissão da Sanfona, né? Você conhece muito bem, que é um espetáculo gigantesco, né? E logo depois, em anos seguintes, a Missa de Santa Luzia. Tudo ligado a Luiz Gonzaga, né? Então, isso fez com que a gente, no nosso nome, o nome da colônia, né? O nome de Teresina, o nome do Piauí, ficasse bem visto em todo o Brasil, por conta dessas atividades que a gente realiza, né? Não só eu, porque tinha o programa da dona Ana Maria, né, na Pioneira, que não tem mais, infelizmente. Tem um programa em Campo Maior também, de rádio, só sobre Luiz Gonzaga. Enfim, disseminou, né? Disseminou, e aí o nome da gente ficou bem marcado no cenário nacional, né? E a gente é convidado até para fora do estado para dar palestra, para falar, para conversar. O próprio livro do Paulo Vanderlei, né, ele consultava a gente discutia muita coisa. Está lá um agradecimento especial ao nosso trabalho, né? Então foi mais ou menos isso aí a metodologia, né? Tá certo. E me diga uma coisa, para a gente pular para o tema principal aqui da nossa conversa, mas eu ainda quero que, depois de você explicar como nasceu essa paixão, como que você desenvolve esse trabalho, me defina Luiz Gonzaga. Quem é esta figura? Eu acho a definição do Câmara Cascudo, né? A melhor de todas. Luiz Gonzaga é o próprio sertão, né? É o maior artista popular do Brasil disparado, né? Você vê que todos os grandes nomes da música e todos os grandes críticos musicais colocam Gonzaga entre os 5 maiores nomes de referência da música brasileira. Quem ouve nosso programa de rádio, tá lá a quantidade de músicos, aniversário, né, naquela época, aniversário na data e tal, a gente faz uma homenagem ao músico, ele cantando Luiz Gonzaga, desde roqueiro, a rap, a todo mundo gravando Luiz Gonzaga, inclusive Roberto Carlos, que a turma era cismada, tem Roberto Carlos gravando Luiz Gonzaga no especial da Rede Globo, né? Então o Gonzaga, ele sintetiza o que é o mais original na música brasileira, né? O Gonzaga, ele colocou o Nordeste no mapa do Brasil, porque todo mundo chamava de Norte. Ele mesmo, né? Vindo do Norte, Kengo, em Brasa, depois que começou a usar o Nordeste. Então o Gonzaga, ele representa para o Nordeste o maior divulgador, o maior difundidor, né? E que fez o nordestino, de certa maneira, gostar do Nordeste, né? Ele mostrou a beleza do Nordeste, coisa que as pessoas não viam, né? E por quê? Ele falou do alimento, ele falou dos padres, ele falou dos cangaceiros, ele falou da fauna, da flora, problemas sociais, da seca. Então, das enchentes, né? Enfim, o Gonzaga, ele realmente é isso. O Gonzaga é o próprio sertão, né? Como diz Câmara Cascudo, e eu acho a melhor definição, né? Pois muito bem. E ele cantou muito sobre o Lampião, cantou muito sobre o cangaço. Se não me engano, são 14 músicas relativas a Lampião e cangaço. Qual é a sua hipótese que está causando furor aí por onde você anda com sua palestra sobre o mito Lampião, a figura icônica do sertão nordestino, esse cangaceiro, e Luiz Gonzaga? Qual é a associação que você está fazendo? Existe, né, um congresso gigantesco. Já era só uma vez por ano, agora é 3, 4 vezes por ano em locais estratégicos, né? Chama-se Cariri Cangaço. No segundo Cariri Cangaço, nós demos uma palestra, a influência da música, melhor, a influência do cangaço na música brasileira, né? Fizemos uma pesquisa bem grande, 6 meses, né? E conseguimos colocar 15 ritmos, sem ser chachado, forró, né? Música nordestina, 15 ritmos diferentes, com músicas que falam em Lampião. E aí, logicamente, a gente finalizou com Luiz Gonzaga. Essa palestra nós demos umas 4 ou 5 vezes por aí ainda, né? Pois bem, inclusive no encontro brasileiro de cangaço, que foi em São Raimundo Nonato, foi a última vez que a gente falou essa palestra. Como em 2017, o Cariri Cangaço foi em Exu, terra de Luiz Gonzaga, o curador do congresso, que é o Severo, me chamou e disse: olha, você do grupo da gente é o pesquisador de Luiz Gonzaga, né? Tem você, o que deu me... Mas você é acostumado com palestra, né? A gente queria que você fizesse a abertura falando da influência do cangaço na música de Luiz Gonzaga. Eu já tinha, né, uma boa parte feita, né? Sim. Que por conta
dessa palestra do cangaço na música, né? Então a gente pegou também Luiz Gonzaga. Vamos adaptar somente. Eu comecei com a influência do Gonzaga, né, para os outros músicos, né, devido à vestimenta. Aí tem um monte de músicos que se vestiram, né, parecido com o Luiz Gonzaga, não é verdade? Então colocamos. Aí agora sim, vamos ao cangaço. Aí botamos lá na palestra. Nesse do cangaço, a gente mostrou, né, que o Gonzaga, ele se vestia de terno e gravata, até o início da década de 40, como todos os cantores da época. Levamos fotos e tudo. Há livros que dizem que ele começou a usar o traje em 1943, mas não tem fotos, não tem provas. Então, sem provas fica difícil, né? Fomos pesquisar no nosso acervo de revistas antigas, a revista antiga, mais antiga que tem o Gonzaga vestido com chapéu de cangaço, é a revista de 1947, chamada Cena Muda. Então, esse é o registro mais antigo do Gonzaga se trajando misto de vaqueiro com cangaceiro. Isso veio porque, na época, na RCA Victor, tinha outros cantores que trajavam com trajes típicos da região, ou de fora do Brasil, como o Bob Nelson, que se vestia de cowboy americano, né? Tinha o Alvarenga e Ratinho, né, que se vestiam, né, de caipira, né? Do interior de São Paulo. E aí o Gonzaga, pô, os caras estão vestidos disso, eu vou trazer um traje também. Como era início da década de 40, e o Lampião morreu em 38, as rádios não queriam que ele se fantasiasse fazendo apologia a um bandido, né? Sim. Né? Porque o Lampião, em 38, quando ele morreu, ninguém falava em Lampião. Né? Lampião era um bandido, né? um estuprador, um saqueador, um sequestrador, né? Era essa imagem que o Lampião que todo mundo tinha. E aí ele teve que mesclar, né? Tem fotos na internet, tudo que ele mescla. Ele bota o chapéu quebrado, né? Estilo que era do Lampião, né? E mais a roupa de vaqueiro. De vaqueiro, né? Para disfarçar. Gibão e tal. Gibão, né? Ele vestia fechado, depois ele abriu porque não estava dando o movimento da sanfona. Isso aí tem entrevista em todo lugar sobre isso. Pois bem, o que causou polêmica? Eu até mostrei pro meu filho, olha meu filho, que eu vou falar na palestra. Ele foi comigo, o Luciano Klaus, nosso amigo, também foi. Ele disse, pai, você vai dar uma confusão medonha. Eu sei, mas essa é a intenção mesmo. E aí o que a gente fez? A gente pegou de 1938, na morte do Lampião, até 1952. Por que 52? Vamos já falar. De 38 a 52 dão quantos anos aí? Dão 14 anos, né? O Gonzaga começou a se fantasiar, digamos assim, né? Se trajar, né? Parecido com cangaço nesse intervalo. E fazia shows, né? Não tinha televisão né? Na época, fazia muitos shows, trajado dessa maneira. Dava entrevista, nós temos várias revistas, né? Que tem ele na capa, de 1952, ele vestido, né? Com traje que o imortalizou. Pesquisamos de 38 a 52 o que tinha de Lampião. 3 ou 4 livros, né? Um filme que parece que ninguém assistiu, só tem, né, registro nos livros, revistas, poucas revistas, né? Músicas também, algumas músicas que falavam em Lampião, né? Tudo. Então, 14 anos para pouca coisa sendo produzida por conta do bandido, né? O sanguinário Lampião, né? Quando o Luiz Gonzaga começou a se trajando e fazendo shows daquela coisa, começou a popularizar a imagem do Lampião. E em 1952... Agora sim, hein? 1952, o Gonzaga arrebenta a música brasileira com a música Chachado, né? Que é dele e de Hervé Cordovil, né? E do outro lado do disco é Vamos Chachear, se eu não me engano, o lado, né? O lado A é Vamos Chachear e o lado B, Chachado. Essa música fez tanto sucesso, né? E o Gonzaga começou a época da televisão, né? Das imagens, tem muita revista, né? Muitos cordéis com ele vestido. Então, a partir daí começou a se discutir cangaço de uma maneira mais séria, né? Não tratando somente como um bandido, mas sim como um fenômeno sociopolítico, cultural que assolou o Nordeste. Então, a partir daí começou a se falar em Lampião, né? Não só como bandido, mas a questão, ele inserido no contexto social da época, que você conhece bem, Dona Rosângela, essa questão da inserção social desse banditismo. E aí começaram a falar em Lampião. E aí quando eu encerrei a palestra, eu coloquei, bem, se em 38 a 52
Ninguém falou em Lampião, só começou a se falar em Lampião a partir das vestimentas de Luiz Gonzaga e a partir, né, logo depois, também com a música Chachado, que fez um sucesso violento. Então está bem claro que foi o próprio Luiz Gonzaga e o Chachado criado por ele que criaram o mito Lampião. Isso foi uma confusão medonha na hora. Mas eu falei antes, olha, gente, eu vou fazer umas coisas aqui, mas por favor, se alguém disser eu não concordo, traga as provas. Tragam as provas. Vou mostrar minhas provas aqui, né? E aí, quando eu falei, tragam as provas, eu mostrei os pouquíssimos livros, algumas coisinhas, uma musicazinha. Resumindo, então. Quase nada em 14 anos. Hoje essa figura mitológica que se conhece por nome de Lampião, o rei do cangaço, chegou nesse estágio, segundo sua hipótese, por conta de Luiz Gonzaga. Isso. Já que a produção cultural de 38, quando ele morreu, a 52 é muito pequena, segundo os seus estudos. E com o lançamento da música Chachado, em 1952, aí o tema cangaço e o tema Lampião explodiram no Brasil. Por isso, o mito Lampião foi criado por Luiz Gonzaga. Isso aí é muito forte, né, de falar isso. Mas nós temos revistas, Gonzaga levou o Chachado para a alta sociedade. As mocinhas, né, bonitinhas, aquelas, sabe como é que é, né? Aquela coisinha, bibelô, né? Porque não podia trabalhar, você sabia, não podia volta, aquela coisa toda. Então eram mocinhas da sociedade, né? Tudo dançando Chachado. E o Gonzaga ensinando e mostrando. E tem vídeos no YouTube, inclusive, o Gonzaga mostrando como é que se dançava o Chachado no início da televisão, parece que é a TV Tupi, se eu não me engano, né? Então isso daí foi um boom tão grande no Brasil inteiro, porque começou no Rio de Janeiro. O Gonzaga começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro, você sabe, né? Não foi no Nordeste, ele morava no Rio, né? Então foi um boom tão gigantesco na população, né? Em 52, já tinha-se o Baião, né? E ele entrou com o Chachado, ele já era um homem famoso. Então o Gonzaga, o que ele mostrava, a turma absorvia, né? Então ele já tinha lançado Asa Branca em 47, 49 saiu o Baião, né? Então ele já era um homem bastante conhecido, um dos artistas mais bem pagos do Brasil. Nós temos também vários registros disso. Então o que o Luiz Gonzaga falava, mostrava, a mídia ficava em cima. Repercutia muito. Então realmente, por conta do Luiz Gonzaga, é que a popularização do Lampião e do cangaço aconteceu. Aí começaram a surgir vários grupos de estudos sérios, né? Vários livros de pessoas sérias, né? Temos um monte de picareta, todo lugar tem, né? Que escreve um monte de bobagem, principalmente no Lampião. Padre Cícero tem pouco, o Gonzaga tem pouco, um ou outro que escreve umas besteiras, mas Lampião tem coisa demais, né? Você vê em entrevista que o cara fala coisa que ele não sabe nem de onde é que tirou. Então, enfim... essa foi nossa tese, né? Que nunca foi refutada até hoje, nunca trouxeram provas. Já foi 7 anos, né? E aí quando nós fomos tomar posse na Academia Brasileira de Letras e Arte do Cangaço, teve só um indivíduo, né? E chegou pra mim, será? Vem cá. Eu não tinha nem amizade com ele, né? O Ivanildo, pesquisador de cangaço, é nosso confrade na academia. Estou lembrando daquela palestra sua. Isso foi em 2000, início de 2000, uma semana antes de ser decretado o lockdown, né? A gente estava lá em Aracaju tomando posse. 2020. Foi 2020. Quando ele me chamou, o único que me chamou assim, eu não tinha esse relacionamento. Hoje não, a gente se fala praticamente toda semana. Aquela palestra sua, que você fez lá em Exu, eu estava vidrado olhando. A multidão, o Brasil todo lá, pesquisador do Brasil, tinha mais de 300 pessoas nesse auditório. Eu ouvi, sim, aí, tu vai me bater, ou tu vai me elogiar, tu vai brigar comigo, ele tem um homem zarrão, né? Ele sorriu, cara, você matou a pau. E eu concordo com vocês. Rapaz, tu é um pesquisador de cangaço, né? Porque a turma toda do cangaço foi pra cima de mim, eu disse, traga as provas. Ele disse, você tá arrasando, eu fui olhar, fui ler, fui atrás e realmente eu nunca tinha pensado nisso. Não existe praticamente nada sobre Lampião entre 38 e 52 até o Gonzaga começar a divulgar. Não existe realmente quase nada, então você tem razão. Foi o Gonzaga que criou esse mito Lampião.
criar o mito do Lampião, a gente falou mais para polemizar, né? Mas divulgar, difundir, né, o fenômeno foi o Luiz Gonzaga realmente. E com isso o Lampião foi mitificado. E o que é que você me disse? Que você está falando, 52 é a data-chave por conta do lançamento da música Chachado. E o Cinema Novo, que vem logo em seguida... Logo em seguida. Ele retratou muito o sertão nordestino e muito a figura do cangaceiro. Talvez não do Lampião, mas do cangaceiro, o cangaço. O Cinema Novo também foi influenciado por Luiz Gonzaga? Não sei, eu acho que não, né? Porque o Glauber Rocha, né, ele era muito ligado ao sertão, né? Então ele fez aquelas obras, mas eu não descarto, não. Eu acho que não tanto, porque você não vê as músicas de Gonzaga no Cinema Novo, né? É uma realidade, né? Você não vê as músicas de Gonzaga no Cinema Novo. Né? Não vê. Não é verdade? Quem assistiu os filmes sabe disso, né? E o Gonzaga já tinha muitos sucessos, já tinha um monte de sucessos que foram feitos antes de 1954, né, que surgiu o Cinema Novo, 55. Antes disso, Gonzaga tinha esses maiores sucessos de Gonzaga, quase todos foram nessa época, né? Sim. Toda a música do Gonzaga era sucesso. Então eu não sei, né, se houve alguma influência, né, porque já tinha muita coisa de cangaço, muitas revistas, né, muitos depoimentos, muitas conversas, e o próprio Luiz Gonzaga, né, agora enganchou. E eu não sei se tem, não. Realmente a gente tem que pensar e dar uma olhada. Agora, como você falou, ele não ficava na imagem do Lampião, né? E também dentro do Cinema Novo apareceu o filme, né, que é considerado o único filme, mais de 200 filmes relacionados ao tema, que é fidedigno, né, que é Corisco Diabo Louro. Sim. Né? Corisco Diabo Louro, por quê? Porque por trás do filme estava a Dadá, que é ela que revisou também o filme, junto com o Dr. Antônio Amauri, que é o maior pesquisador, né? Faleceu recentemente, o maior pesquisador de cangaço de todos os tempos. Eles foram consultados. Então é o único filme que podemos dizer que seria até um filme documentário, né? Porque realmente foi ipsiliter do que aconteceu. Os outros filmes não, são tudo ficção, inventam mil coisas. Tem a licença poética. Tem a licença poética, fala o que quer. Agora, quem vai estudar cangaço, vai assistir o filme, é de lascar, né? Vai começando, vou estudar cangaço assistindo os filmes. Não faça isso, meu amigo. Tem muito pesquisador certo, tem muito livro bom de cangaço. Agora, a grande polêmica, eu iniciei a entrevista, agora vou encerrar a entrevista, mas no início eu disse que você não era um estudioso do cangaço, mas não. Eu vou me permitir perguntar sobre a grande polêmica. Lampião era herói ou bandido? Bandido, isso aí romantizar a coisa demais, né? O Lampião era um bandido, né? Para muitos considerado o maior bandido de todos os tempos na humanidade, né? Porque ele passou quase 20 anos sendo perseguido, estrategista de mão cheia e não foi pego em traição. E já um homem velho, porque 40 anos em 1938 era um pouco acima da expectativa de vida do homem. Lampião era bandido velho. Quantos bandidos velhos tem na cadeia? Pouquíssimos, né? 40 anos. Ou no Morro Carioca. Tudo jovem, morre tudo jovem, né? Então o Lampião já era um homem quase velho para a época e foi pego à traição. Então realmente ele era um estrategista de mão cheia, ele tinha sua própria código de ética, isso aí é muito estudado, né? E realmente era bandido, ele não tinha nada de herói, de mocinho, que ele distribuía dinheiro para os pobres. Mentira. Você tem registro dele lá dando entrevista que ele jogava as moedas para secar o bolso mesmo, porque senão pesava. Né? Vem as cédulas, ele não dava cédula para ninguém, né? Tá? E ele realmente era amigo de muitos coronéis, né, da época, fazendeiro, para fazer proteção a ele. Quando agora o cara traía ele, ele ia lá e matava mesmo, não tinha essa, né? Agora, estupro, essas coisas, foram descobrir agora alguma coisa relacionada, né? Mas ele também não... Principalmente quando entrou a Maria Bonita, as mulheres no cangaço, né? Que ele tinha mais respeito pelas mulheres. Mas o Lampião não tem nada de herói, não. Ele era bandido mesmo. Ele era bandido. Botam como bandido social, que chamam, né? Mas é bandido mesmo. E ele era bandido. Aí, esses estudiosos, alguns, dizem que o nordestino, usando aqui a sua expressão, romantiza. Tem muito que romantiza. Lampião. Não tem nada de romantizar. Ele era bandido. Vivia à margem da lei. Que o próprio Luiz Gonzaga fez isso em suas canções.
O Gonzaga... amenizando a figura Isso. bruta de Lampião. O que você diz dessa linha Gonzaga, de é uma raciocínio? questão poética, né? É uma questão poética, né? Tem muitos cordéis, milhares de cordéis sobre cangaço. Mas é uma questão poética, né? O cara fala o que quer, né? Mas a questão realista mesmo é que o Luiz Gonzaga, o cangaço era um bando de arruaceiros, um bando de bandidos. Um bando de bandidos. Mas o Lampião, né, tinha aquela coisa que a Vera Ferreira, neta dele, né, que é jornalista, escritora, fala muito. Ele só entrava numa cidade se os caras não dessem o que ele pedia. Ele não vai, vamos invadir a cidade. Não, ele avisava. Quero tanto. Aí os caras davam o dinheiro pra ele, ele entrava, gastava uma parte do dinheiro lá na cidade, né? Comprando vestido para as prostitutas, bebendo, comendo e pagando. Depois ia embora. Agora os caras não davam. Não, ninguém vai dar não. Aí nós vamos buscar. Ia lá, ia buscar e quebrava tudo, né? E com essa... Muito obrigado, Oscar, por estar na nossa casa. Eu que agradeço, viu, por essa gama de informações aqui. Aqui a casa é sua e é do Pensar Piauí também, né? Então, muito obrigado. Foi uma satisfação falar com você e para o pessoal do Pensar Piauí. Um abraço.